Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme estar com vocês aqui, podendo gravar mais um tema, né, sobre o espiritismo, sobre uma conduta de vida, como que a gente pode e deve agir para a gente enfrentar determinadas situações, em especial superar as nossas dificuldades, as nossas adversidades, né? E esse tema, né, estamos atendendo mais um pedido, né, de uma casa espírita, com muito prazer, com muito carinho. Vai estar também disponível depois no meu canal do YouTube, que é o Vinícius Guit, só jogar lá, fica salvo. Tem outros temas já gravados, né? E eu costumo até, de uma forma muito simples, né, reforçar que os vídeos são gravados de forma caseira, aí, mais para ficar salvo e as pessoas puderem assistir novamente. Então, novamente, todos sejam bem-vindos a essa preleção, espero que gostem e que agregue de alguma forma na vida de vocês. O tema proposto pela casa para o tema de hoje é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Quando a gente trata desse tema perfeição, num primeiro momento ele soa de forma muito intensa, de forma muito exigente para nós, né? Poxa, perfeição, malemar estamos fazendo feijão com arroz todos os dias, quiçá nós buscarmos uma perfeição. Perfeição do quê? Perfeição moral, perfeição material, uma perfeição física. Então fica já essa dúvida inicial. E se a gente já tentar tirar um primeiro entendimento na leitura do Evangelho, neste capítulo, a gente já compreende que não é isso que Jesus quis dizer, né? Jamais ele exigiria essa perfeição no sentido literal da palavra, porque é algo que a gente imagina que alguém perfeito seria o Criador, seria Deus. Então é algo surreal, inimaginável, nós buscarmos essa perfeição, mesmo que ao longo de N números de vidas aí para nós espíritas que acreditamos nessa sequência. Então o entendimento que ele tenta passar e dar para nós dessa perfeição, desse ser perfeito, é justamente a gente atrelar a nossa conduta de vida ao nosso auxílio, à nossa melhoria individual e ao próximo. Então quando ele fala nesse processo de melhoria individual e, consequentemente, melhoria coletiva, ele naturalmente destaca a caridade. Então, ser perfeito nesse conceito doutrinário, né, é você buscar a todo momento a caridade. Porque essa prática, esse exercício de ser caridoso, naturalmente te afastará do lado oposto. O lado oposto são os vícios que eles, em sua grande maioria, surgem e vêm do orgulho e do egoísmo. Então olha que interessante, ele fala, busque o caminho da perfeição. Poxa, como que a gente vai buscar isso? Acordando cedo, trabalhando muito, sendo bom pai, sendo boa mãe, bom filho, ajudando o próximo, fazendo parte de grupos de voluntariado, enfim, toda aquela semântica, né, que a gente entende como o ideal de uma pessoa do bem, né? E ele resume de uma forma muito simples: seja caridoso, porque você ser caridoso na essência te afasta dos vícios, naturalmente do orgulho, do egoísmo, de todas outras mazelas espirituais das quais a gente carrega por muitas vidas. Então olha que interessante. Então esse entendimento de ser perfeito é viver uma vida caridosa. E aí a gente tem que começar a compreender o que seria viver essa vida caridosa. Algo interessante que essa vida caridosa nos traz também é controlar os nossos anseios, os nossos excessos em todas as ações, em todas as atitudes que nós tomamos. Porque tudo que a gente eleva ao excesso, a gente vai ter as consequências negativas que nos enfraquece psicologicamente e naturalmente nos afasta da caridade. Então a caridade, ela nos afasta dos vícios e nos afasta dos excessos. E isso que é importante nessa prática, nesse entendimento, na trilha, nessa busca à perfeição. E esse capítulo, como forma de explanar
de uma forma assim, em forma de parábolas, em forma de texto explicativo para as pessoas na época do Cristo, ele traz a parábola do semeador. Eu vou até ler um trechinho aqui e em cima disso a gente vai explanando ponto a ponto, tentando extrair um entendimento mais profundo dessas passagens incluídas em trechos aí na parábola. Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa passagem está em Mateus. Então, veja bem, ele cita 4 momentos, 4 estágios evolutivos, estágios de transformação nosso enquanto espírito. Cada um vai estar no momento, cada um vai estar dentro desse estágio. Então, ele, através dessa parábola, ele traz uma figuração do como nós podemos caminhar, do como nós podemos semear e atingir determinados estágios evolutivos, sempre rumo a essa perfeição, que é o título, que é o tema da nossa preleção de hoje. Então, no primeiro momento, ele cita aquelas sementes que ficam pelo caminho, né? E de uma certa forma elas não germinam, né? Por não estar na terra, não tem nenhuma condição natural para isso. O que significa? Faz alusão a que estágio espiritual? Aqueles espíritos que ainda não absorveram, não compreenderam o motivo da vida, a essência da vida. Isso não quer dizer que são piores ou melhores do que ninguém. Simplesmente ainda não compreenderam qual o verdadeiro sentido da vida. E eles terão as mesmas oportunidades que todos nós de compreender e galgar o próximo passo. Depois a gente tem as sementes que caíram entre pedras, mas ali ainda assim tinha um pouco de terra e foi possível semear. Ela traz também a alusão para nós daqueles espíritos que de uma certa forma se empolgam, acreditam inicialmente num projeto de vida, num processo de mudança, num processo de crescimento, mas num primeiro obstáculo, numa primeira dificuldade, se esvai toda aquela motivação, já cai em depressão, muda a trilha que estava caminhando, dá aquela guinada, tudo caminhando para o bem e de repente numa primeira dificuldade, num primeiro obstáculo, numa primeira perda de um ente querido, num desemprego, num término de relacionamento, a pessoa desiste. E aí desistindo, vem o sol forte, vem as dores e realmente entra num processo autodestrutivo. Olha que interessante. Num terceiro momento, ela cai já numa terra razoavelmente boa, só que ela é cerceada pelos espinhos. Então ali, aquele espírito já tem um entendimento do que precisa para desenvolver, mas ainda ele se permite ser sufocado, ser espremido pelos vícios, pelo mal, pelos maus pensamentos, pelas más companhias, por um projeto que ainda não agrega na sua vida. Então, por mais que ele consiga crescer, desenvolver, ele vai estar sempre incomodado e sendo estrangulado por essas energias que não agregam e que estarão sempre ao seu entorno. Ainda falta um pouco para ele produzir de forma intensa. E por fim, no quarto exemplo que ele cita dentro dessa parábola, já é aquela semente que cai em terra boa, né? Umas já produzindo numa intensidade, outras um pouco mais, e outras já produzindo num nível de excelência. Aí já é a variação de maturidade de cada espírito. Mas ali, aquela semente, aquele espírito, seja pela dor, seja pela maturidade, seja pelo tempo de vida espiritual,
já compreendeu o que é necessário para viver, já compreendeu qual é o objetivo da vida, o que é necessário para evoluir, o que é necessário para crescer. E ali cada um já com essas verdades dentro de si, de acordo com as suas forças, de acordo com a sua intensidade espiritual, consegue empregar de forma que isso produza mais ou menos. Mas isso, repito, assim como no primeiro exemplo, daquelas sementes que caíram caiu no trecho do caminho, sem amparo nenhum de solo, ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. São momentos em que cada um compreende qual é o objetivo a ser trilhado nesse caminho e, no caso do nosso bate-papo de hoje, que é a busca dessa perfeição. E aí entra a nossa reflexão, que é importante a gente traçar sempre em paralelo com o tema das nossas preleções. O que nós estamos semeando na nossa vida? O que a gente tem feito diariamente ao longo das 24 horas da nossa vida? Seja no nosso sono, seja no nosso amanhecer, na nossa rotina familiar, profissional, social, religiosa. Nós estamos semeando amor, nós estamos semeando algo positivo e, estando semeando algo bom, positivo, em que solo que nós estamos semeando? Será que nós estamos nos precavendo, estamos analisando os tipos de companhia que estamos tendo na nossa rotina, das pessoas que a gente leva para dentro de casa? Como que está essa nossa semeadura? O que a gente vai colher amanhã? O que a gente vai colher mais tarde? Como que está o nosso corpo? Como que a gente está tratando o nosso corpo? Tirando qualquer avaliação de vaidade, questão estética, nós estamos falando da nossa ferramenta de trabalho. Se a gente vem com um propósito de vida e de objetivos aqui nessa encarnação, nossa ferramenta principal é o nosso corpo. E o que a gente tem feito por ele? Alimentação, horas de sono, exercícios. O que a gente faz pela nossa ferramenta principal? Se a gente não tiver a nossa ferramenta principal em ordem, como que a gente vai conseguir cultivar e ainda mais fazer que esse cultivo produza 1 para 100, como na parábola? Imagina a gente ter que abrir 10, 20, 30 buracos dentro do jardim da nossa casa para plantar árvores, plantas, né, para quem gosta, se a gente não tem uma escavadeira, ou melhor ainda, se a gente tem uma escavadeira que vai quebrar no meio do serviço. Eu gosto de planta, já passei muitas vezes por isso. Você fica frustrado, né? A gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, fazer X buracos ao longo do meu dia livre aqui. Abre 1, 2, no terceiro quebra lá a escavadeira. Então, será que está prestes a quebrar o nosso corpo? Como que a gente está cuidando dele? E dentro da nossa rotina, né, dessa semeadura, entra as nossas obrigações, o nosso dever. A gente tem uma situação dentro desse mundo democrático que a gente vive, que é algo muito forte, é imbuído, né, é embutido dentro dos nossos pensamentos, que são os nossos direitos. Isso é formidável, todos nós termos os mais diversos direitos a serem protegidos e pleiteados. Mas e os nossos deveres? Isso a gente tem esquecido e de uma forma até proposital, deixando cair em esquecimento. Então, seja no âmbito político, seja nas obrigações dentro de casa, nossa obrigação como homem, como mulher, como ser humano, como pais, como filhos, como profissional, como voluntário. Como que a gente está tratando e lidando com as nossas obrigações, com o nosso dever? Antes de tudo, quando a gente vem para cá, a gente vem com o propósito de trabalhar. A gente vem com o propósito de agir. As benesses, os bônus, eles virão como consequência. Antes disso é o ônus, é o nosso dever, a nossa obrigação de produzir, de transformar. A gente ainda vive uma rotina preocupada a todo momento com os nossos créditos e com os nossos débitos, seja na questão financeira, na conta corrente, seja na nossa relação com Deus.
quando de repente a gente perde um ente querido. Pai, por que você fez isso? Eu tinha tanto crédito com você, fiz tanto por uma entidade, fiz tanto por fulano, por cicrano, por beltrano. Por que você fez isso comigo? Eu não tinha crédito com você. Na nossa relação de amizade, um amigo termina, poxa, fiz tanto por esse amigo, eu tinha tanto crédito e ele me faz isso. Então ainda insistimos nessa relação contábil de débitos e créditos. Nós esquecemos que sempre a gente tem que acordar com o objetivo de fazer. E as consequências, os nossos créditos virão naturalmente, se for o nosso merecimento. E dentro desse processo de semeadura, nós acordando já com a obrigação de plantar, de semear, cultivar, para tudo isso nós temos que o quê? Potencializar as nossas virtudes. Porque a gente tendo já o senso de dever e de obrigação, acordei cedo, eu vou trabalhar, vou semear. Nós temos que ser eficientes para que essa produção renda mais. Eu preciso ter conhecimento para conhecer o solo que eu estou plantando, o tipo de semente que eu vou utilizar, como que eu vou regar essa semente. Então as virtudes, elas também entram como um fator fundamental de nós identificarmos cada um dentro das suas características espirituais e buscar potencializá-la cada vez mais. Poxa, se eu tenho a simpatia, vamos estimular essa simpatia como característica minha. Se eu sou uma pessoa que tenho facilidade em perdoar, que eu consiga perdoar cada vez mais o meu próximo. Se eu sou uma pessoa de extrema bondade, que eu tenho facilidade em renúncia, que eu sou uma pessoa tolerante, intensifique esses sentimentos, essas virtudes, que isso facilitará nesse caminho, nessa busca de melhoria, nessa busca da perfeição. E no livro, na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, falando sobre virtude, eu destaco um trecho aqui para completar o nosso raciocínio. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Olha que interessante, ele não falou lá atrás, no conceito inicial de ser perfeito. Que ser perfeito é praticar a caridade porque afasta do egoísmo, dos vícios. Olha como vai completando e fechando o raciocínio. Continuando. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então aí a gente vai fechando a forma de como caminhar para buscar essa perfeição, né? Tendo essa clareza das nossas obrigações, do nosso dever, sempre atrelado às nossas virtudes. E aí entra uma situação interessante, a preocupação às vezes que paira entre nós, das diferenças entre espíritos. Aquele fulano é muito mais do que eu, seja inteligência, seja em questão financeira, em competência. O fulano é muito menos, a pessoa é pobre de espírito, pobre da matéria. É a questão do nivelamento psicológico, a questão de espíritos superiores, espíritos inferiores. Essa graduação espiritual, ela é uma consequência natural das diferenças de cada um. Isso não quer dizer que um é mais ou é menos, é melhor ou pior que o outro. É o momento que cada um se encontra. As responsabilidades e as consequências pesam tanto para um quanto para outro. Aquele que é mais do que alguém, ele já tem uma responsabilidade maior e será cobrado por isso. Assim como aquele que é menos, ele também, dentro das suas limitações, dentro das suas características, terá a sua cobrança, terá a sua responsabilidade espiritual dentro da sua própria evolução. Todos nós teremos o nosso tempo certo de atingir um objetivo, de concluir uma etapa, de compreender alguma mazela, de identificar alguma virtude. Em nenhum momento Jesus, na sua passagem, ele estimulou ou praticou qualquer tipo de
de situação de nivelamento psicológico. Ele respeitou todos da maneira como eram. Cada um seguiu ele dentro das suas possibilidades e o compreendeu de acordo com as suas ferramentas dispostas naquele momento. Assim nós hoje, esse vídeo, essa preleção, alguns entenderão de uma forma, outros interpretarão de outra, terceiros ainda de repente não compreenderão uma parte, e isso não quer dizer nada. Isso é o tempo de cada um para o processo evolutivo dentro da nossa individualidade e que consequentemente tem um reflexo no coletivo. E aí entra um último raciocínio dentro desse nosso tema. Porque se a gente está falando de uma busca da perfeição, pensando que nós vivemos no planeta Terra, que é um planeta de propósito coletivo de evolução, não teria significado nós termos 1, 2 ou 3 espíritos conseguindo, atingindo a perfeição e a grande maioria não conseguindo isso. Então a gente tem que ter dentro do propósito da nossa caminhada o raciocínio que nós também temos que evoluir coletivamente. Não teria significado nenhum a gente buscar, e acredito que nem é possível, uma evolução vivendo uma vida isolada. Porque se lá no início da nossa preleção nós falamos, ou melhor, Jesus e tanto outros espíritos graduados trouxe para nós que a busca pela perfeição, o significado da evolução é a prática da caridade, como que você exercita essa caridade de uma forma isolada? Então a coletividade se faz necessário nesse entendimento de evolução. Olha aqui como vai fechando o raciocínio e vai facilitando para nós esse entendimento. Então temos que buscar sempre a cooperação, fazer juntos, evoluir juntos. Nós estamos invariavelmente conectados a uma única rede espiritual ligada ao nosso Pai Maior. Então, se estamos ligados, conectados a uma única rede espiritual, se faz necessário que cada um dê a sua contribuição para o coletivo, porque assim também auxiliará a nossa jornada individual, buscando sempre essa perfeição. E claro, nessa jornada, nessa caminhada, terão os tropeços. Então a renovação, nós nos permitirmos a mudar, a buscar novos conhecimentos, se fará extremamente necessário. Então é buscar, é sentir, é falar, agir, sempre de forma harmônica, paciente, porque dessa forma sempre estaremos nos readaptando às situações que nos surgem, às situações que nos aparecem dentro da nossa jornada. E aí, nessa caminhada, não só com as nossas virtudes, buscando cumprir com o nosso dever, com as nossas obrigações, o senso coletivo de evolução, tudo isso alinhado num propósito único do bem, que seja nomeado, por exemplo, como perfeição, a gente tem que estarmos sempre no pensamento positivo, nas boas práticas, nos bons pensamentos, porque aí a inspiração, seja ela vinda do nosso mentor, seja vinda de outros espíritos, seja vinda do próprio universo, nos auxiliará ainda mais nessa jornada. Nós não ouvimos tanto aí dos conhecedores mais profundos, né, da parte de psicologia, da psicanálise, tudo que a gente joga para o universo nos devolve. Então, a gente ter essa convicção de melhorar a cada dia, também teremos como um bônus extra essa inspiração do nosso mentor, dos espíritos que estão à nossa volta. E olha que interessante a força do pensamento nessa jornada de busca pela nossa melhoria individual. Um pensamento cria um condicionamento psíquico. Esse condicionamento repetido transforma-se em hábito. O hábito se transformará em consciência instintiva e esta terminará com o automatismo das ideias inatas, que serão os embriões dos sentimentos e da inteligência, o ser moral. Ele fala, isso exercitado de forma permanente
será absorvida dentro das nossas características, dentro do nosso espírito, e isso fluirá de forma natural. Então a gente está passando por um momento em especial esse ano que nós vamos concluindo de 2020, de muitas adversidades, mas chegou o momento da gente deixar de ter o pensamento tóxico, ter as relações tóxicas, né? De ter o trabalho tóxico, buscar outras vibrações, porque de toxicidade, né? Toxicidade, né, que fala, já estamos cheios, tivemos um ano muito intenso, um ano que machucou muito o espírito de todo mundo desse planeta. Então cabe a nós não nos omitirmos mais com relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes e com relação aos dissabores que a vida nos apresenta. Vamos ter cabeça erguida, vamos ter convicção, vamos ter segurança, vamos nos escorar em Deus, nessa força maior, naquelas pessoas que amam a gente, que estão à nossa volta, para a gente juntos conseguir superar momentos de dificuldade, né, consolidar as nossas virtudes, potencializá-las, né, a gente se apegar à fé, porque cada um de nós oferecer um pouquinho a mais, com certeza a gente muda todo um cenário degradante, e tenho certeza que essa fé, esse otimismo, ele vai nos fortalecer como nunca para a sequência da nossa jornada. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar gravando um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no canal, inscrevam-se lá, de tempos em tempos, de acordo com a possibilidade, de forma muito caseira, como eu falei no início, eu gravo os vídeos e deixo lá para a nossa reflexão. Fiquem em paz, um super beijo no coração de vocês e uma excelente semana a toda a família.